Queridos e amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Iniciando hoje, meus irmãos, o mês de fevereiro, segundo mês do ano, às vésperas da celebração da apresentação do Senhor, a Igreja nos convida a refletir sobre o texto do Evangelho de São Marcos, que está narrado no capítulo 4, versículos de 35 a 41, que nos conta que naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para a outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele, e começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" E eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Ora, meus irmãos e irmãs, a barca é um símbolo muito significativo. Ele significa, depois vamos ver isso em toda a história da igreja, a igreja de Cristo. A barca de Pedro representa a igreja de Cristo. E Jesus estava indo em direção às terras dos pagãos. E naturalmente que aquela revolução do mar, aquela ventania, aquilo tudo representava aquela turbulência da terra dos pagãos e as perseguições e a oposição à palavra da verdade anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus toma a frente e determina o silêncio e acalma o mar e a ventania, fica demonstrado Jesus como o Senhor da história, aquele que vem para apaziguar o mundo, trazer a paz ao mundo. Naturalmente, meus irmãos, que nós, cristãos, quando lemos, muitas vezes não conseguimos captar o verdadeiro sentido com o qual a palavra nos quer educar para prevenir possíveis turbulências, possíveis ameaças à nossa fé. Nós temos a segurança de Cristo Jesus. Nós precisamos apenas viver a nossa fé. E viver a fé com a confiança de que Ele, o Filho de Deus, veio a este mundo para nos garantir o direito à salvação. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a palavra de Jesus. A palavra é dita desta forma: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a barca continuará a sua jornada, por mais turbulento que seja o mundo. Assim também a nossa vida. A nossa vida continuará, apesar das turbulências, apesar das tempestades que muitas vezes se abatem sobre nós e que nos assustam. Nos assustam porque somos fracos na fé. Meus irmãos, o cristão, se prestasse bem atenção às palavras do Evangelho e procurasse viver em consonância com esta verdade, não teria preocupação. Não teria preocupação. Por quê? Primeiro, a palavra nos diz: "Não vos preocupeis com o que haveis de comer, nem com o que haveis de vestir. Olhai os lírios dos campos, olhai as aves do céu." Isso Jesus nos diz, comparando a Salomão com toda a sua formosura. E, no entanto, quem provê as aves do céu e os lírios do campo é o Pai que está no céu. E se o Pai que está no céu provê para os animais,
para as aves, não proverá para nós, mas é preciso confiar. É preciso entregar verdadeiramente o caminho ao Senhor. Esse é um ponto. O segundo é que o próprio Jesus Cristo caminhou nesta terra, nos dando exemplo. Não faltou aos discípulos, nem a ele, o acolhimento, o alimento, o como manter-se na caminhada, porque eles estavam dedicados ao trabalho do reino de Deus. E o trabalho do reino de Deus é cuidado pelo próprio Deus. Então, às vezes, nossas preocupações humanas, nossa falta de confiança, nossa falta de fé, nos ocupa, quer dizer, nos ocupa antes do momento oportuno com coisas que precisamos esperar o tempo certo. Então, nós nos preocupamos com o dia de amanhã e não sabemos se teremos o dia de amanhã. Nós nos preocupamos com daqui a um mês e não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 2 horas. É preciso, meu irmão e minha irmã, que nós tenhamos consciência, que nós tenhamos fé. Ora, Jesus estava ali. A barca jamais haveria de ter com ela qualquer coisa, pois a barca estava conduzindo o Senhor do universo. E a natureza e as turbulências jamais atingiriam ali, naquele momento, pois o plano de Deus não era este. O plano de Deus era outro. Mas aqueles homens, apavorados, não tiveram a paciência da espera. O que nos falta, a paciência de esperar. E como não esperamos, aí nos desesperamos. Isto é, ficamos desesperados, ficamos inseguros, ficamos aflitos, ficamos sofrendo por antecipação. A palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor. É muito difícil, não é? Mas seria a coisa correta a fazer. E se fizermos, não nos arrependeremos. Nós poderíamos citar aqui um monte de exemplos da nossa própria caminhada, mas que não é a nossa caminhada que importa, é a caminhada do povo de Deus, onde Deus provê de forma extraordinária as necessidades, para que nada falte ao seu povo, àqueles que confiam nele. É só abrirmos os olhos sobre as Sagradas Escrituras e lá nós encontraremos muitos exemplos. Se nós observarmos a vida dos santos, lá nós encontraremos os exemplos. Nunca me falha na memória o exemplo de São Caetano da Divina Providência, que era prior de um convento na Itália, e naquela manhã não tinha nada para o alimento dos frades. Eles foram para o coro, cantaram a matina, e ao sair do coro da igreja, para as obrigações que seriam primeiro de jejum, para depois as atividades, o irmão dispenseiro diz, pai, não tem nada. Ele então responde, Deus proverá. E minutos depois toca a campainha da porta do convento, bateu o sino, e era assim que os conventos tinham antigamente um sino, e era um cidadão com um cesto, com queijo, com vinho, com pães, com salame, e entrega e diz, olha, mandaram fazer essa entrega aqui. E então o frei dispenseiro recebe e organiza aquele lauto café e partem os irmãos então para o café com muita satisfação, pois Deus proveu o alimento necessário. Quando estão lá no meio do café, toca de novo o sino na porta do convento. E vai de novo o irmão porteiro abrir a porta do convento e quando chega lá é o moço que tinha trazido o cesto. Disse, meu irmão, não era para aqui, era para o castelo logo adiante. E aí não tinha mais como devolver. Então, São Caetano vai ao dono e diz, olha, ele se enganou, entregou lá no convento. E nós estávamos numa situação assim, 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 assim. E o dono, então, diz, não vai faltar mais, frei, o pão, pois Deus proveu
o alimento para os senhores por este engano desse moço. Vai, e aí organizou de novo tudo e mandou entregar no castelo, onde ele ia fazer a entrega primeiramente. Meus irmãos, Deus, esse foi com São Caetano, mas com tantos outros tem acontecido. Aqui na nossa comunidade, quantas vezes nós temos recebido esta manifestação da providência? Então, é só uma questão de confiar. Quando confiamos, Deus responde. Quando acreditamos, Deus se faz presente. Então, vamos, aproveitando esse início de mês, reafirmar o nosso compromisso da meditação diária, da oração e mais confiança. O mês começa chamando atenção para a nossa fé. Então, vamos avaliar a nossa fé, reavaliar a nossa fé e procurar um testemunho maior para a nossa caminhada em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.